Imagine a jornada de um homem chamado Samuel, um professor comum em uma cidade pequena e esquecida, onde o cheiro de giz e livros velhos misturava-se ao ar úmido de salas de aula lotadas, e as noites eram um vazio ecoante de papéis corrigidos sob a luz fraca de uma lâmpada solitária, preenchidas pelo sussurro constante de dúvidas que o mantinham acordado. Uma vida estagnada, salários que mal cobriam o essencial, um casamento desgastado por rotinas sem propósito, deixando-o deitado na cama fria, o gosto amargo de insatisfação na boca, enquanto ele murmurava para o teto rachado: Deus, se há um chamado para mim, por que minha existência parece um eco vazio? Inspirado em testemunhos reais de indivíduos comuns que, como ele, sentiram o peso da mediocridade até descobrir um propósito divino que desbloqueava a prosperidade, como aqueles que compartilharam em retiros espirituais sobre transitar de empregos sem sentido para missões que multiplicavam bênçãos financeiras e espirituais. Samuel encontrou um antigo diário de seu pai, páginas amareladas escondidas em uma caixa no porão, revelando uma verdade transformadora. O chamado de Deus não é um destino distante, mas uma revelação pessoal que muda tudo na jornada espiritual, convidando uma prosperidade que transborda do espírito para o cotidiano, provando que o que parece insignificância é o véu que Deus usa para esconder um legado eterno. Você já sentiu como se sua vida fosse um caminho sem destino, cheio de rotinas que te esvaziam, e se perguntou se Deus tem um chamado único para você, uma revelação que pode virar tudo de cabeça para baixo em um instante, trazendo uma prosperidade que não é só material, mas eterna? Imagine descobrir isso agora e ver sua jornada espiritual se iluminar. E se eu te disser que essa revelação está esperando para te mudar para sempre? Vamos nos perder nesse labirinto de descobertas juntos, como se estivéssemos descendo as escadas rangentes de um porão escuro à luz de uma vela tremulante, o ar carregado do cheiro de mofo e memórias guardadas, as sombras dançando nas paredes como fantasmas de potenciais não realizados. Enquanto eu te conto a revelação que Samuel desvendou, um segredo que não é para os que se contentam com o ordinário, mas para aqueles dispostos a se despir da rotina, sentindo o frio da dúvida antes do calor do propósito divino. Sinta o degrau de madeira cedendo sob seus pés, o eco distante de goteiras, como um relógio contando o tempo perdido. E imagine Samuel ali, de joelhos no chão empoeirado, o reflexo da vela em seus olhos cansados, os pensamentos girando em um vórtice de frustração. Por que minha vida não tem impacto? O dilema apertando seu peito como uma corrente enferrujada. Ignorar o diário ou arriscar uma leitura que poderia desmantelar tudo. A revelação se desdobrou devagar, como páginas viradas com dedos hesitantes, sussurrando que o chamado começa com busca sincera, inspirado em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. E Samuel, com as mãos tremendo na poeira fina que subia como névoa, sentiu um arrepio subir pela espinha ao orar pela primeira vez com fome real de propósito, o cheiro de papel antigo misturando-se, as lágrimas quentes que lavavam sua indiferença. Mas a tensão crescia como as sombras alongando-se, porque nada mudava imediatamente. As aulas continuavam monótonas, as contas empilhavam, e uma dúvida sombria sussurrava: e se não houver chamado para alguém como eu, fique comigo, porque a próxima camada dessa revelação traz uma reviravolta que ninguém vê chegando. Uma quebra no padrão que transforma questionamentos em vislumbres divinos. A luz da vela piscava como um coração hesitante, o cheiro de cera derretendo, infiltrando-se no ar confinado.
E Samuel, com o coração ainda pesado como os livros empilhados ao redor, enfrentava a revelação com uma intensidade que queimava por dentro, questionando o chamado, enquanto memórias de fracassos o assombravam como ecos no porão vazio. O conflito interno fervia como vapor subindo do chão úmido, desejando fechar o diário e voltar à segurança da rotina. Mas as palavras do pai revelavam que o chamado se manifesta em dons esquecidos, ecoando Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E Samuel sussurrava para si mesmo, relembrando sua paixão por ensinar jovens carentes, sentindo um tremor no corpo inteiro, como se uma voz interior o chamasse de volta à vida. Seus pensamentos giravam em turbulência. Eu busco, mas e se meu chamado for pequeno demais? A surpresa veio sutil, como um raio de luar infiltrando uma fresta. Em uma aula casual, um aluno compartilhou uma visão que ecoava suas orações, não resolvendo tudo, mas acendendo uma faísca de direção que iluminava o escuro. A intensidade subia agora, porque a revelação culminava em obediência ao chamado, inspirado em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Samuel, sentindo o aroma de terra úmida subindo do chão, como um lembrete de raízes profundas, iniciava um grupo de estudo bíblico para jovens, o dilema apertando: seguir o chamado ou temer o fracasso? Você sente essa mesma vela aquecendo sua pele agora, não sente? Essa chama de incerteza que ameaça extinguir, questionando se o chamado traz prosperidade. Mas espere, porque as reviravoltas se acumulam. Uma pergunta que só será desvendada adiante. E se a revelação não mude só o espírito, mas desbloqueie uma abundância que Deus esconde no ordinário? Os dias se desdobravam como páginas viradas com urgência crescente. O ar do porão agora carregado de umidade que parecia purificadora. E Samuel, com o corpo mais ereto, mas a mente ainda em guerra com medos antigos, abraçava a revelação com uma determinação que fluía como tinta em um pergaminho em branco, repetindo-a em orações sussurradas, busca, dons, obediência. O conflito culminando em momentos de teste, onde rejeições de alunos o assombravam como fantasmas, desejando abandonar, mas sentindo uma presença guiadora a impulsionar. A quebra de padrão veio inesperada. Ao persistir, o grupo crescia como raízes, se espalhando, ecoando. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E Samuel via transformações. Jovens encontrando propósito, doações chegando para expandir o programa. Uma prosperidade que começava na jornada espiritual e se espalhava como luz em um quarto escuro. A tensão pulsava como o ritmo da vela diminuindo, levando a noites de reflexão profunda. Senhor, é isso o tudo mudado? Mas as reviravoltas se entrelaçavam. Um convite para palestrar trouxe renda extra. O casamento revivia com propósito compartilhado, uma abundância que Deus escondia no chamado revelado. Você sente o cheiro da cera se extinguindo, mas uma nova luz nascendo em sua imaginação? Essa é a revelação se desdobrando, mas há uma surpresa final que vai te envolver. Uma verdade que prova que o chamado não é fardo, mas tesouro divino. E se eu te disser que a jornada de Samuel, inspirada em relatos reais de professores e leigos que descobriram seu chamado divino, como aqueles que testemunharam em livros devocionais sobre propósitos que multiplicam milagres cotidianos, revela que o chamado de Deus não é uma carga pesada, mas uma revelação que muda tudo na jornada espiritual, convidando uma prosperidade que transborda do invisível para o visível,
transformando o comum em legado eterno? Você acredita que isso realmente aconteceu e pode acontecer com você? Já viveu algo parecido com essa busca por propósito que te consome? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Um sussurro divino para descobrir seu chamado agora. Comente abaixo sua própria revelação, compartilhe com alguém perdido e se inscreva no canal para mais jornadas que transformam. Mas só se tiver coragem de mudar tudo.